Olá, esse é mais um Momento Psi e hoje eu convido vocês para que nós possamos falar um pouco sobre o efeito do estresse, tanto na nossa mente quanto no nosso corpo. O senso comum já sabe o tanto que o estresse é prejudicial, mas muitas vezes nós não temos a noção exata de como que esse processo acontece, da influência do estresse nas nossas vidas e até de como evitá-lo. Nós já conversamos em outros vídeos daqui do canal sobre psicossomática. E o efeito do estresse no nosso corpo tem tudo a ver com esse assunto, com esse tema. Porque isso parte de um entendimento de que corpo e mente trabalham juntos, né? Fazem parte de uma mesma engrenagem. Então, se estamos vivenciando situações de estresse recorrente, ou se passamos por uma situação pontual de trauma e muito estressante, tanto o nosso corpo quanto a nossa mente pode responder a essa situação. E essa resposta do nosso corpo ao estresse, se for algo contínuo, pode trazer muitos prejuízos para a nossa saúde física e, claro, também para a saúde emocional. Então, hoje nós vamos ver como que isso funciona e como que podemos lidar com a nossa rotina do dia a dia, com eventos e rotinas estressantes, de uma forma a não nos prejudicarmos tanto. Eventos traumáticos e rotinas estressantes podem causar um desequilíbrio hormonal no nosso corpo, aumentando a liberação do cortisol. E o cortisol é um hormônio que, a longo prazo, se ele está sendo liberado de uma forma exacerbada durante muito tempo, ele pode causar vários prejuízos à nossa saúde. Primeiramente, já acontece que quando a pessoa está sob estresse e com esse hormônio sendo liberado em maior quantidade, ela tem a sua sensibilidade à dor aumentada. É como se as emoções também estivessem todas à flor da pele. E isso pode causar a médio e a longo prazo quadros de depressão e ansiedade. Até porque o estresse por si só, ele é causador de quadros depressivos e de ansiedade também. Quando não sabemos nomear as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Quando temos pouco autoconhecimento, geralmente isso é mais fácil de acontecer. Porque quando detectamos que estamos sofrendo de estresse, né, que estamos em rotinas estressantes e que é possível fazer alguma coisa para mudá-las, muitas vezes conseguimos fazer alguma coisa a tempo de não termos maiores prejuízos tanto em nossa saúde física quanto psíquica. Agora, quando as pessoas têm pouco autoconhecimento e não reconhecem os danos que estão sofrendo, não conseguem dar nome para aquele sofrimento decorrente de uma rotina estressante ou de um trauma, muitas vezes elas demoram muito mais para mudar sua conduta, para mudar de ambiente, para pedir ajuda, e muitas vezes então os danos são muito maiores ou até irreversíveis. Como infelizmente ainda as dores da nossa psique, as dores da alma ainda são mal vistas, né? Muitas vezes são tidas como irreais, ou as pessoas que sofrem de algum tipo de depressão ou ansiedade, às vezes têm as suas dores, o seu sofrimento vistos de uma forma como se fosse algum tipo de frescura, né? Algo que seria reversível. Então, muitas vezes, o tratamento dos sintomas psíquicos, emocionais, eles demoram a vir. Então, por isso, muitas vezes as pessoas têm as suas dores psíquicas, as suas dores emocionais, manifestadas no corpo. Porque no corpo é mais fácil que nós as reconheçamos e que nós possamos fazer alguma coisa sobre isso, né? Todas as doenças físicas, as patologias físicas, tanto as mais simples quanto as mais complexas, elas podem ter uma relação com a nossa psique, né? A psicossomática já trata disso. É claro que nós podemos ter predisposições genéticas, né? Fatores ambientais que favorecem alguns tipos de doenças, mas a baixa da imunidade daquele sujeito, né, o favorecimento dessa doença ter surgido, geralmente tem muito a ver com o seu estado emocional, com o seu estado psíquico.
E situações de estresse acabam baixando a imunidade das pessoas, as pessoas acabam ficando mais cansadas e, consequentemente, adoecem mais facilmente. Porém, existem alguns sintomas físicos que são mais associados ao estresse, né, e até às somatizações, que são as dores de cabeça, vômitos, diarreia, as dores difusas por todo o corpo sem nenhuma explicação aparente, dores no peito, taquicardia, falta de ar, dentre outros sintomas que são mais reconhecidos como sintomas psicossomáticos e que talvez acenda uma luzinha vermelha e faça com que as pessoas prestem mais atenção no seu emocional. Porém, toda e qualquer doença pode ter uma relação com a psique, com o estresse. Apenas não são tão visíveis como somatizações como essas que eu citei agora. É importante também ressaltar, né, e que nós tenhamos isso em mente, que toda a doença, a patologia de origem psicossomática, ela não é irreal. Ela de fato existe e se instaura muitas vezes no corpo, no organismo daquele sujeito. Então, por ter uma origem psicossomática, por se originar do emocional, da psique ou de situações de estresse, não significa que essa doença, que esses sintomas não existam. Eles estão ali e muitas vezes desenvolvem doenças bastante graves e até fatais. Quando vivenciamos situações de estresse, no início delas, respondemos tentando nos adaptar a elas. Então, as pessoas funcionam da seguinte forma: se nós estamos em situações de estresse, tanto no trabalho, por exemplo, como numa situação familiar, nós aumentamos o nosso nível de energia para investir nessas situações. Então, aumenta no corpo a descarga tanto da adrenalina quanto do cortisol. Só que esses hormônios, tendo a sua função exacerbada em nossos corpos por um maior prazo de tempo, acabam causando prejuízos bastante significativos. Então, com o passar do tempo, nós vamos ficando cansados. E aí os sintomas de irritabilidade, agressividade, falta de atenção, que no início não apareciam nas situações de estresse, começam a aparecer. Então, por exemplo, aquele ambiente de trabalho estressante que no início nos motivava a trabalharmos mais, a ficarmos mais atentos, a dar mais de nós mesmos no trabalho, acaba, com o passar do tempo, causando o efeito contrário, o efeito oposto. Nós vamos ficando cansados e conseguimos dar cada vez menos, prestar menos atenção e a render menos. Então, a tentativa de controlar as situações de estresse e de corresponder àquilo que estão nos pedindo, elas geralmente são frustradas, né? Elas acabam aumentando a frustração, acabam aumentando os sintomas de estresse e nós não conseguimos aquilo que queremos. Por isso que é muito importante que nós possamos reconhecê-las e que nós possamos ter rotinas que evitem esse estresse recorrente e permanente. Bom, aí o que acontece quando nós não correspondemos às expectativas que achamos que colocaram em nós ou que nós mesmos colocamos? Né? Nós acabamos tendo problemas com a nossa autoestima, nos sentindo fracos, nos sentindo incompetentes, burros muitas vezes. E esses sentimentos, essas emoções todas, elas acabam causando muitas vezes sintomas depressivos e sintomas de ansiedade, na tentativa de controlar então essa situação. Além do que esses quadros, né, de estresse físico, emocional, eles podem desencadear doenças como, por exemplo, o diabetes, podem desencadear a obesidade, muitas vezes em razão da ansiedade, podem desencadear um envelhecimento precoce. Então, é uma série de sintomas físicos e psíquicos que vêm em decorrência dessas rotinas que hoje vivenciamos tanto, né? Das rotinas estressantes, que são tão comuns em nossas vidas hoje. Bom, e aí vem a pergunta, né? Como combater o estresse? Já que muitas vezes não conseguimos modificar algumas situações em nossas vidas que nos estressam e acabam ficando fora do nosso alcance. Claro que em algum momento, talvez, nós precisemos mudar algumas situações. Quando vemos que não tem outra saída, que estamos adoecendo em alguns ambientes.
por exemplo, situações de trabalho, né? Ambientes de trabalho muito estressores, muito ansiogênicos, e que mesmo que mudemos a nossa conduta, fica muito difícil de convivermos ali. Então, às vezes é importante uma tomada de decisão. Por isso que as psicoterapias se fazem tão importantes em situações como essa. Num processo psicoterapêutico, o sujeito acaba se dando conta das situações que vivencia, que lhe prejudicam, que prejudicam a sua qualidade de vida, que prejudicam a sua saúde mental e física. Não só ambientes de trabalho, como também relações tóxicas, relações abusivas, das quais precisamos nos livrar, precisamos romper de alguma forma, caso contrário, vamos acabar adoecendo. Mas quando se fala de rotinas estressantes, né, mas que podemos lidar com elas de uma forma um pouco mais saudável, além das psicoterapias, que são muito importantes para que nós possamos nos conhecer e saber aquilo que nos faz bem, aquilo que precisamos evitar e aquilo que nos relaxa, os exercícios físicos são muito importantes. Ter uma rotina praticando exercícios físicos que liberam hormônios, que relaxam o nosso corpo, que fazem com que nós sintamos bem-estar, são muito importantes. Acabam aumentando a nossa qualidade de vida em todos os aspectos, tanto físicos quanto psíquicos. Acabamos, inclusive, dormindo melhor. Rotinas também de se fazer uso de algum tipo de relaxamento. E daí nós precisamos descobrir aquilo que nós gostamos e que nos relaxa e que é possível também, né? Seja fazendo yoga, seja praticando alguns esportes que são relaxantes, seja com alguns rituais com músicas relaxantes, massoterapia, alongamentos, enfim. Existe uma gama bastante grande de recursos que temos para relaxar, que podemos usar diariamente ou semanalmente, que nos fazem muito bem. Então, existem formas de nós atenuarmos um pouco os sintomas do estresse em nossas vidas. E uma coisa muito importante é que nós consigamos imprimir o nosso ritmo nas coisas, né? Hoje em dia, nos parece que nós temos que responder sempre prontamente a todas as questões e que precisamos ter um alto desempenho em tudo. Então, essas autoexigências que nos colocamos precisam ser revistas. Nós precisamos saber quais são os nossos limites, aquilo que podemos fazer nesse momento das nossas vidas, daqui a pouco algo que não conseguimos agora, vamos conseguir mais adiante, e principalmente termos o nosso ritmo, que nós saibamos o tanto que nós podemos fazer e quando nós podemos responder, sem estar atendendo muitas vezes a um ritmo frenético do dia a dia e que acaba nos adoecendo. Bem, esse então foi nosso vídeo de hoje, espero ter auxiliado vocês, espero que vocês tenham feito bom uso dessas dicas contra o estresse, já que hoje são tão importantes, tão necessárias, e nos vemos aí no próximo vídeo no Momento Psi. Um abraço grande e uma boa semana a todas e a todos.